No último dia 26 de junho, a Suprema Corte americana decidiu que a cota racial para a admissão de novos alunos nas universidades não viola o princípio da igualdade perante a lei. Portanto, não é inconstitucional, como foi alegado. Foi alegado no processo. O processo que a Suprema Corte julgou foi o caso, salvo engano, Universidade de Michigan. Aliás, Universidade do Texas versus Fisher. Então, a Suprema Corte entendeu que não viola o princípio da igualdade. Nos Estados Unidos, a cota racial é chamada de ação afirmativa, né? Affirmative action, e tem o objetivo de favorecer estudantes negros e latinos com o objetivo de promover a diversidade no ensino superior. Bom, o interessante nesse julgado é perceber que há 2 anos atrás, em 2014, em abril de 2014, a Suprema Corte americana decidiu que a decisão do estado de Michigan proibindo critérios raciais na admissão de alunos nas universidades não era inconstitucional. A Suprema Corte americana julgou que aquela proibição era válida e validou aquela proibição. Então, em menos de 2 anos, em pouco mais de 2 anos, a Suprema Corte muda a sua jurisprudência e volta agora a admitir como constitucionais as cotas raciais. É uma notícia recente e eu resolvi gravar esse vídeo para comentar um pouco sobre esse assunto. O problema da cota racial, no meu entendimento, é que ela é um engodo, ela é uma enganação por si só. Por definição, ela é uma enganação. Primeiro, a cota racial ela é uma enganação ideológica. Eu não entendo como uma pessoa pode pretender que, para se combater uma alegada discriminação racial, para se combater isso, a gente institua um mecanismo que reforça o conceito de raça e, mais ainda, que beneficia pessoas em razão da raça, em razão da cor que a pessoa declara que ela se entende. Então, como é que, para combater o racismo, a gente institui o racismo? Filosoficamente, não encaixa a coisa. Para combater a discriminação contra negros, eu crio uma lei que beneficia o indivíduo que se declarar negro, pardo, branco, o que quer que seja. Quer dizer, nós somos iguais ou não? Quer dizer, para promover a igualdade, eu instituo a desigualdade. Uma desigualdade que não há nenhuma razão por trás que justifique ela. Porque é claro que há situações em que o tratamento desigual ele não apenas é recomendável, como ele é moral. Por exemplo, ninguém questiona que mulheres não sejam obrigadas a se alistarem para o serviço militar. Ninguém nunca questionou que essa obrigação seja apenas para homens. É algo que a própria natureza do serviço indica que é justo esse tratamento desigual. Que mulheres só se alistem se elas quiserem. Só ingressem à carreira militar se elas quiserem. Então, antes de tudo, é um engodo filosófico, mas também a cota racial é um engodo prático. Porque a utilidade alegada nesse tipo de medida é que ela promoveria um ingresso maior da comunidade negra no ensino superior. É verdade. Isso é verdade. Inegavelmente, as cotas raciais aumentam o número de pessoas negras, pessoas de pele escura, de pessoas que se declaram pertencer a esta classe social. Aumenta o número dessas pessoas na universidade. E é verdade também que as universidades são monopolizadas por uma população branca, por uma população de classe média, classe alta. Isso é verdade. Agora, a questão é que fazer com que pessoas ingressem na universidade por si só não significa absolutamente nada. E
E na prática tem se revelado que essa medida não tem nenhuma utilidade prática. Para que a gente perceba isso, é importante ter acesso e conhecer a pesquisa que o Thomas Sowell, economista americano, fez sobre as ações afirmativas ao redor do mundo inteiro. Não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países, como Sri Lanka, por exemplo. Eu vou colocar o link do vídeo no qual ele fala sobre esse seu trabalho, esse seu livro, na descrição desse vídeo. Mas a principal contribuição da sua pesquisa é que ele percebeu que as ações afirmativas, ao contrário de diminuírem as desigualdades entre brancos e negros, elas aumentaram essa desigualdade. Por quê? Porque antes que as ações afirmativas aparecessem nos Estados Unidos, as diferenças de renda entre uma família branca e uma família negra vinham diminuindo. Elas vinham se minimizando. A partir do momento em que as ações afirmativas entraram no contexto americano, a meritocracia para o ingresso nas universidades deixou de ser observada, ou pelo menos foi relativizada, e pessoas que não tiveram a preparação suficiente na escola regular passaram a entrar nas melhores universidades americanas. E essas pessoas, de sua maioria negra, porque entraram através das cotas raciais, essas pessoas sentiram as dificuldades do déficit educacional que elas experimentaram antes. E o Thomas Sowell vai dizer que a maioria dessas pessoas ou desistiram dos seus cursos, ou reprovaram, ou não tiveram o mesmo êxito na sua profissão quando saíram da universidade. A diferença que havia entre o cenário que você tinha antes das ações afirmativas é que, sem o Estado interferindo nesse mercado, né, das universidades, você tinha as leis do mercado regulando a coisa. Então, nas melhores universidades você tinha os melhores alunos, aqueles que tiveram a melhor educação e que revelaram a melhor capacidade técnica de preparação. Nas universidades mais modestas você tinha aqueles alunos que durante os seus anos escolares não adquiriram um preparo que os habilitasse, pelo menos naquele momento, a frequentar as melhores universidades. Eles tiveram que ir para universidades mais modestas. E o que você tinha era uma homogeneidade nas salas de aula, o que fazia com que as duas universidades conseguissem formar profissionais de bom nível. É bem verdade, e salvo engano, até o próprio Thomas Sowell cita isso no vídeo, que eu vou colocar na descrição. Ele diz que é óbvio que a maioria da comunidade negra que estava frequentando universidades mais modestas nos Estados Unidos teve mais dificuldades, passou mais tempo nas universidades, teve que ralar mais, teve que estudar mais. Mas ao fim de tudo, quando os dois egrégios das duas universidades entravam no mercado de trabalho, os dois tinham condições de competir. E é por isso que as diferenças salariais, por exemplo, e a diferença de renda por família entre famílias brancas e negras vinha caindo. A partir das ações afirmativas, essa diferença voltou a crescer. Essa diferença voltou a ser expressiva. Então é um engodo ideológico, é um engodo prático. Por isso, porque burla o sistema de mérito, e sempre que o sistema de mérito é burlado, você não vai colher frutos positivos disso. Além disso, no caso do Brasil, em que as cotas têm uma outra conotação ideológica por trás, a gente percebe que a razão alegada para que cotas raciais existam é extremamente questionável. A razão alegada é uma pretensa dívida histórica, né, entre brancos e negros, porque os brancos fizeram os negros de escravos e por isso adquiriram uma dívida histórica que agora é compensada, que agora é liquidada através
das ações afirmativas, a mais notória delas, a cota racial das universidades. Bom, isso é o que é alegado, mas a tese de que haja uma dívida de cunho racial entre as duas cores, os dois grupos, primeiro, é um bom retrato do que é a ideologia esquerdista, é dividir as pessoas até onde for possível, né? É reforçar o conceito de divisão de classes, de luta, de desagregação na sociedade. Segundo, a ideia de que a escravidão tenha sido um ato racial é, na melhor das hipóteses, questionável. Porque a verdade é que os primeiros escravos que vieram para o Brasil da África já eram escravos. Eles já eram feitos de escravos lá por outras tribos, também de negros. Então, os primeiros escravos que vieram para cá não vieram para cá por serem negros, mas vieram porque já eram escravos na África. Sem contar que você tem registros de escravidão ao contrário no continente africano. Brancos, principalmente populações mediterrâneas, sendo escravizadas por populações negras na África. A escravidão foi praticada por todos os povos do mundo, praticamente. É um mal, é uma miséria que atingiu todas as sociedades humanas, porque tá inato em nós, é consequência da nossa natureza degenerada. Mas, a meu ver, é muito questionável que seja um ato racial. Você, por exemplo, a maioria dos escravos, os primeiros que vieram, eram escravos no Império do Congo. E os filhos do imperador do Congo vieram para o Brasil, para estudar na Bahia. E quando chegaram na Bahia, eles não foram escravizados. Eles foram tratados como a mais alta nobreza, com o melhor do luxo que era possível e que era disponível aqui no Brasil. Então, eram negros, eram filhos do imperador do Congo. Foi um ato racial? É no mínimo questionável, e ainda que seja, como é que nós vamos liquidar essa dívida se a nossa população é miscigenada? Quer dizer, qual é a prova que nós temos que uma pessoa branca é necessariamente descendente legítimo de todos os escravocratas antigos? E a coisa se torna ainda mais complicada porque eu vou recomendar um livro sobre isso, é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Não tenho aqui, eu tenho da América Latina, ia mostrar aqui para vocês verem, mas muitos defensores da abolição defenderam a abolição da escravatura por uma questão racista, por serem racistas. Isso aconteceu. Teve gente que defendeu a abolição da escravatura porque dizia que os negros tinham que voltar para a África, que aqui não era lugar para eles, que os negros, que a presença dos negros na sociedade brasileira envergonhava o Brasil. Teve gente que disse isso. E, por outro lado, muitos dos escravocratas, aqueles que defendiam a manutenção da escravatura, que eu discordo, obviamente, mas defendiam essa bandeira pretensamente pela dignidade da população negra. O que eu quero mostrar com tudo isso é muito simplista, é você resumir demais a coisa, simplesmente dizer que os brancos devem aos negros por causa da escravidão que se praticou séculos atrás. Você ainda tem outro problema, que é o problema da culpabilidade. Quer dizer, eu pago por pecados dos meus supostos ancestrais, um pecado que nem é indubitável que tenha tido uma conotação racial. E se eu provar que eu sou descendente de um ex-escravo, eu tenho direito a cotas também? Quer dizer, é totalmente irracional, é insano esse pensamento, é insano. É ilógico do ponto de vista filosófico, ele é contraproducente na prática e ele tem as suas bases muito contraditórias. No mínimo contraditórias. Eu espero que tenha aclarado um pouco. Vou deixar alguns links na descrição e estarei publicando outros vídeos para falar sobre outros assuntos como esse
sobre a nossa sociedade, sobre cultura, sobre política, sobre artes em geral. Obrigado.